Olá, criançada, boa tarde. Aqui quem fala é a tia Liliane. Hoje vamos trabalhar com o livrinho de língua portuguesa. Então, vocês peguem o livrinho de vocês aí e abram na página 228. E vamos iniciar nossas atividades. Então, criançada, ó, a tia já tá na página 228, tá? E aí temos o seguinte: tópico, leitura, gráfico informativo. E aí temos essa imagem, né? Esse texto com essas imagens. Vamos ver aqui o que é que diz esse texto. Tem esse nome bem grande, né? Aí com a palavra crescimento. Esse é o título do texto, tá? Então vamos lá ler. Crescimento. Conforme as plantas e os animais se desenvolvem, eles crescem, entram na maturidade e ficam velhos e finalmente morrem. Durante o tempo em que vivem, eles podem passar por vários estágios, incluindo uma mudança completa na sua forma de seu corpo. Aí abaixo tem: quanto tempo vivem os animais? E aí a primeira imagenzinha que aparece para nós é a imagenzinha da formiga, onde a formiga tem um tempo de vida de 6 meses. Em seguida, vem a imagem do camundongo. O camundongo tem o seu tempo de vida, a sua estimativa de vida de 4 anos. E aí o último e o próximo é o coelho. O coelho tem uma estimativa de vida, né? Ele vive 10 anos em média, tá certo? E aí, ó, logo abaixo das imagens tem outro textinho com o título Ciclo de Vida. E aí tem as seguintes informações. Alguns animais, como as borboletas, passam por modificações profundas até se tornarem adultos. Acompanha aí, tá, criançada? Esse processo é chamado de metamorfose. Mamíferos como os cavalos não modificam a forma de seu corpo, mas ficam maiores, tá? Então, esse processo de metamorfose é quando o animal, ele modifica a sua forma, ele vai mudando, tá? E aí, o texto dá o exemplo da borboleta, né? E aí que a gente vai ver agora o ciclo de vida da borboleta. Primeiro temos o ciclo aí, ó, da árvore, do pinheiro. Aí aqui tem o primeiro, vem a semente, depois o fruto, aí depois vem o broto, né, que é quando a semente começa a crescer, né, gerando aí uma arvorezinha, um brotinho. E depois do broto vem a árvore nova, que é aquela árvore média. Em seguida vem a árvore madura, que é quando ela chega no seu nível de amadurecimento, tá? E aí ela já não cresce mais, ela já tá na sua fase final. E do ladinho do ciclo da árvore, temos aí o ciclo da borboleta. Começamos aí o ciclo da borboleta com os ovos. Depois dos ovos vem o largato, a largata, depois o casulo e por último a borboleta. Aqui é o processo de metamorfose. Veja que ela passou do ovo, para um outro, para um bichinho chamado lagarta, né? Largata. E aí modificou a sua forma para casulo e em seguida esse casulo virou uma borboleta. Então, houve sim uma mudança de forma denominada metamorfose. Então, galerinha, já na página 229, tá? Temos aí essa imagem com várias figuras, né? De animais, de pessoa. Então, vamos ler aí esse texto, essas informações que estão nesse texto aí, nesse quadrado amarelo, tá? Vamos lá? Ó, um pinheiro norte-americano da espécie Pinus longaiva
é a árvore viva mais antiga de que se tem conhecimento. A amostra dos seus anéis de crescimento indica que ele tem mais de 4.800 anos. Bastante velhinha, né, pessoal? Então, aí aqui abaixo desse texto temos que imagem, que é a primeira imagem. Isso, muito bem. Essa linha aqui que tem esses animais vai nos dizer quantos anos cada animal tem de vida, quantos anos cada animal vive, tá? É a estimativa de vida dele. Então, o cavalo tem estimativa de 30 anos. O golfinho, 45. Vocês podem verificar aí as informações abaixo de cada imagem, tá? Então, depois do golfinho vem o elefante, com 60 anos. A carpa, que é esse peixe, com estimativa de 70 anos. O ser humano tem aí, fica aí entre 70 e 80 anos. A tartaruga das Galápagos, 190 anos. Aí ao lado temos esse número grandão, né? Que é 4.265. Abaixo temos um texto explicativo, informativo, falando sobre esse número. Então, diz o seguinte, nesse textinho. Um tipo de coral negro do gênero Leopatis é um dos seres vivos mais antigos. Alguns espécimes desse coral têm por volta de 4.265 anos. Então, esse número aí, grandão, bem aparente, é a quantidade de anos que esse coral tem, esse coral negro. Ele tem 4.265 anos. Bastante velhinho, né, pessoal? Então, agora vamos para a próxima página. Virem aí que a tia volta já. Pronto, criançada, a tia já está na página 230 e temos aí o título: Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. Vamos estudar separadamente as informações desse gráfico informativo. Aí temos parte 1 e temos esse texto aí com esse título bem grande, onde temos o nome, crescimento, tá? Como título. Aí temos o texto abaixo. Conforme as plantas e os animais se desenvolvem, eles crescem, entram na maturidade, ficam velhos e finalmente morrem. Durante o tempo em que vivem, eles podem passar por vários estágios, incluindo uma mudança completa na forma do seu corpo. Quanto tempo vivem os animais? Então, temos aí a primeira questão. Por qual motivo a palavra crescimento foi escrita com letras maiores? E aí, pessoal, por que foi que a palavra crescimento foi escrita assim, bem destacada e com letras maiores? Muito bem, galerinha. Foi escrito assim, com letras maiores, por seu título do texto, tá? Então, por seu título, foi escrito assim, dessa forma, certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão 2. Marque com o X as respostas corretas. Aí, logo abaixo, temos letra A. O assunto tema do texto é. Aí, temos aí 4 quadradinhos. O primeiro tem animais e plantas. O segundo, só animais. O terceiro, crescimento das crianças. E o quarto, fases da vida. Então, qual o assunto do texto que a gente acabou de ler? E aí, vocês vão ter que marcar o xizinho, tá? Nos quadradinhos que abordam o assunto ou tema do texto, tá bom? Vamos lá? Então, o primeiro quadradinho que a gente vai marcar é esse de cima, que a gente viu que o texto fala sobre animais e plantas. O segundo quadradinho a ser marcado é esse fases da vida, porque o texto também trata sobre as fases, não é isso? Na letra B agora, tá? Diz o seguinte: esse texto serve para
Aí temos aí mais 4 quadradinhos, onde o primeiro diz: dá explicações sobre um assunto. O de baixo, segundo, divertir as pessoas. O terceiro, dar informações, dar um aviso às pessoas. E aí, pessoal, para que esse texto serve? Muito bem, galerinha. Isso mesmo, serve para dar explicação sobre um assunto e dar informações, certo? Já na página 31, tá? Aí, ó, questão 1. Observe a linha e as informações que aparecem no gráfico informativo. Então, aí tá o gráfico novamente com as imagens de cada animal, né? E também do ser humano. Então, quanto tempo vivem os animais? E aí, temos primeiro a formiga, né? Que vive 6 meses. Depois, o camundongo, que vive 4 anos. O coelho, 10 anos, né? O cavalo, 30. O golfinho, 45. O elefante, 60. A carpa, 70. O ser humano, 70 e 80, né? Está entre 70 e 80. A tartaruga, 190. E a gente viu todos esses números, né? Do tempo de vida deles. Então, abaixo do gráfico tem a seguinte pergunta: qual é o assunto ou tema dessa parte do gráfico? No caso, qual é o assunto que é abordado nessa parte do gráfico? E aí? Isso mesmo, galerinha. Ele forma o tempo de vida dos animais, tá? Agora vamos para a próxima questão, questãozinha 2, que diz o seguinte: nessa linha, além dos nomes, há imagem representando as sombras de alguns animais. Essas imagens servem para... Aí temos 2 quadradinhos. O primeiro diz o seguinte: ajuda na leitura do texto. O segundo, atrapalha na leitura do texto. Então, criançada, essas imagens ajudam na leitura do texto, tá? Agora vamos para a questão 3. Para cada dupla de animais, pinte o quadrado para indicar quem vive mais. Então, temos aí 4 quadrados e cada quadrado desse possui 2 animais, tá? O primeiro quadrado tem o humano e o cavalo. Aí, qual vive mais, o humano ou o cavalo? O segundo, o coelho ou a carpa chinesa. Terceiro, o golfinho ou a tartaruga. E o quarto, o camundongo ou a formiga. Quem desses vivem mais? Então, galerinha, a gente viu, né, que os 2 animais que vivem mais é o ser humano e a tartaruga das Galápagos, tá? Porque o ser humano com aí idade de vida, estimativa de vida de 70 a 80 anos e a tartaruga 190 anos, tá bom? Em seguida, temos a questão 4, onde diz: qual das informações dessa parte foi uma surpresa para você? E aí, essa questão é uma questão pessoal. Vocês vão aí ver o que foi que chamou mais atenção e o que foi uma informação que foi surpresa para vocês e vocês vão escrever, tá bom? Agora vamos para a página 232, certo? Então, galera, aqui já está na página 232 e aí na primeira questão diz o seguinte: observe o texto e as imagens. Ciclo de vida da galinha. Então, temos aí os ovos, que dá vida ao pintinho, o pintinho cresce e vira a galinha, e a galinha, ao crescer, põe os ovos, e o ciclo de vidas se repete novamente. Então, abaixo temos o que significa ciclo de vida. Marque um X a resposta correta. Aí temos 3 quadradinhos, onde tem as opções. Etapas da vida, nascimento, morte dos animais. E aí a gente viu que o ciclo da vida é as etapas. Em seguida, temos a questão 2, que diz o seguinte: ao crescer, alguns animais passam por metamorfose, ou seja, têm a forma do corpo modificada. Circule no texto a seguir o nome do animal que ao crescer não passa por metamorfose. Então, temos o textinho aí embaixo.
Ciclos de vida. Alguns animais, como as borboletas, passam por modificações profundas até se tornarem adultos. Esse processo é chamado de metamorfose. Mamíferos, como os cavalos, não modificam a forma do seu corpo, mas ficam maiores. Então, a gente viu, né, que as borboletas sofrem metamorfose e que alguns animais não sofrem, eles só ficam maiores, como é o exemplo do cavalo, tá? Então, aí vocês vão circular a palavrinha cavalo, certo? Então, agora vamos para a próxima página. Já na página 232, temos aqui a questão 3. Escreva o nome de outros 3 animais que não mudam a forma do corpo ao crescerem, apenas ficam maiores. E aí vocês vão escrever o nome de 3 animais, tá? Que ao crescer, ao ficarem maiores, eles não mudam a forma do seu corpo, eles só vão ficar maiores. Então, um exemplo aí que eu posso estar dando para vocês é o cachorro, o cavalo, o macaco, o gato. Então, eu coloquei a resposta cachorro, gato e macaco. Aí, se vocês quiserem colocar outros, podem colocar, tá bom? Questão 5. Qual a parte desse gráfico informativo mais chamou a sua atenção? Por quê? Então, essa aqui é uma questão pessoal, tá? E vocês vão aí ter que fazer a respostinha de vocês. O que foi que vocês acharam de mais, o que chamou mais atenção nesse gráfico informativo? Aí vocês escrevem o que chamou mais atenção e o porquê, tá? E na 6ª questão, temos o seguinte. Por que podemos afirmar que a leitura de um gráfico informativo é uma leitura mais rápida? E aí, pessoal? Porque possui pouco texto em um gráfico. Aí a leitura é mais rápida, tá bom? Então, galerinha, esse foi a aula de hoje, tá? Lembrando que ao terminar todas as atividades, vocês tiram uma foto e enviam aqui no grupo, tá bom? Para que a tia acompanhe todas as atividades que vocês estejam fazendo. Qualquer dúvida, vocês podem enviar aqui no grupo, que a tia vai estar disponível para ajudar vocês, tá? Então, ó, um forte beijinho no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!